Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje aqui no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Servir a Deus e a Mamon, tem um texto do Espírito Pascal, que ele fala sobre a verdadeira propriedade. Aí nós vamos ler aqui, né? E também vamos trazer alguma reflexão da Joana de Ângeles na coleção, na série psicológica, para a gente refletir esse ensinamento do Evangelho, como que isso está expresso na nossa psicologia mais profunda ali, né? Como que isso se manifesta na psique humana. Então vamos lá, olha. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. Então vamos lá. O que se refere ao uso da alma? Ele vai dizer a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, e o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso nesse país e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir. Então, aqui, olha, a verdadeira propriedade, o que é nosso de verdade, uma aquisição inalienável, uma aquisição que ninguém consegue tirar, ela não tem como se perder, é uma aquisição que não se perece jamais, imperecível, né? O que é nosso de verdade, que jamais vai ser perdido, em hipótese alguma, não tem a menor possibilidade de ser perdido. Então, pode ser transformado, com certeza, mas perdido, né? O que foi conquistado, o que foi adquirido, pensando que a gente adquire valores sempre para o bem, enquanto a gente não adquire, a gente não tem, né? Então, a partir do momento que a gente adquire alguma coisa melhor, a gente passa a ter mais, a ser melhor do que antes, né? Então, tudo aquilo que traz antes de nascer e que vai levar depois que partir. Isso é que é nosso de verdade, né? Tudo aquilo que a gente recebe, desde a roupinha que é colocado na gente ali na maternidade, né? O nome que a gente é registrado ali nos primeiros dias, né? Desde aquilo ali, desde o momento que nasce ali, a primeira troquinha de roupa. Pode ser a roupa de um príncipe, pode ser uma roupinha simples, um trapinho, né? Ali em panos enrolado. Então, isso. E aquilo que a gente, até o último dia, né? Ao morrer, tudo aquilo que a gente adquiriu, teve de material e usou, nada disso a gente vai conseguir utilizar, não é nosso de verdade, vai ficar tudo aqui. Qualquer coisa que se destine ao uso do nosso corpo, desde o momento em que a gente nasce até o momento que a gente fecha os olhos para essa vida, todas essas coisas que a gente se utilizou aqui na Terra, não é nada nosso de verdade. Por quê? Porque nós vamos morrer e não vamos levar nada. Assim como não trouxemos nada quando nascemos, né? Então não é nada que é real.
Agora, o que é nosso de verdadeiro, que ninguém tira, é nosso conhecimento, a nossa inteligência, o nosso desenvolvimento moral, as nossas qualidades. Isso são aquisições que não tem como se perder. Só se melhorar, né? Com certeza. E adquirir cada vez mais. Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende das suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário, mas lhe será perguntado: o que trazes? Não será computado o valor dos seus bens nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes, e nesse cálculo o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão alegará o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá essa resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem, ou seja, conquistada. E aonde é que a gente conquista essas posições lá? Essas aquisições a gente vai conquistando enquanto estamos aqui encarnados. É nesse período que a gente está aqui na matéria, usufruindo desses bens que a gente não vai levar para lá, né? Que a gente vai desenvolver e olhar e tentar olhar para esses outros tipos de bens, né? Que vão ser necessários no futuro. É a mesma coisa numa viagem, né? Quando a gente vai fazer uma viagem, se a gente não se programar um tempo antes, né? A gente se não se programar, olha, para onde que eu vou, como é frio, é calor, que roupa que eu vou colocar na mala. Se a gente não parar para fazer isso, vai dar ruim, né? Como fala. Se chegar aí na hora H, na última hora, resolver abrir as gavetas do armário e pegar o que vê pela frente, jogar dentro da mala e ir embora, provavelmente a gente vai ter muitas decepções quando chegar lá, porque provavelmente vai estar levando coisa que não vai usar, coisas que precisava não vai ter, né? Porque não teve um planejamento, não teve um olhar para o futuro, né? Não parou para se organizar para o futuro que chegaria aquele dia daquela viagem. Então, para a vida futura também é assim. A gente usa, sim, dos bens, das coisas da terra, sim, temos, né? Estamos na matéria, vamos viver, aproveitar as coisas que tem na terra, claro, obviamente, mas sem se esquecer dessa grande viagem que todos nós faremos um dia, né? E aí o que acontece? O que a gente vai precisar lá? A gente vai precisar desses tesouros da alma. E esses tesouros da alma são angariados aqui, tem que preparar antes. Não adianta querer chegar lá e querer arrumar tudo lá, né? Temos que arrumar aqui para garantir uma continuidade tranquila lá, né? Então é assim. Olha. Em vão alegará o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá esta resposta: as posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro podes comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então sejas bem-vindo. E teu é o primeiro lugar, onde todas as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão das tuas posses. Parece severo, mas não é. É a lei de justiça. É justo uma pessoa que não trabalha, que não batalha para conseguir alguma coisa, ter as mesmas coisas que aquele outro que trabalhou? Eu estou falando em termos materiais. Ter as mesmas coisas daquele que acordou cedo, estudou, laborou, correu atrás, passou privações, juntou, deixou de aproveitar algumas coisas, se privou no momento para poder alcançar alguma coisa. É justo aquele outro que não quis nem saber, só quis, né, não quis estudar, não quis trabalhar, não quis nada, mas quer ter o mesmo resultado do outro? Não, não é justo. Então, espiritualmente é a mesma coisa, né? Então,
Aquele que não está disposto aqui fazer o bem, praticar o bem, acha que isso não tem nada a ver, que né, não faz diferença, a vida é uma só, vamos curtir, não tenho tempo de ficar me preocupando com nada. É justo chegar lá do outro lado da vida e ficar numa condição semelhante àquele que laborou a vida inteira no bem? Não é, né? Então vai ser tratado na razão das suas posses. Ou seja, se chegou de mão vazia, não vai ter um bom lugar para ficar, né? E vamos aqui então fazer a leitura do texto da Joana de Ângeles, né? Olha só como ela é fantástica. Ela vai tratar desse mesmo tema à luz da psicologia profunda, da psique humana, né? Olha, vamos lá. O homem, na perspectiva da psicologia profunda, é um ser real, estruturalmente parafísico, revestido de corpo somático, que lhe permite o processo de construção de valores ético-morais e aquisições espirituais que o tornam pleno, quanto mais conquista e ascende na escala evolutiva com o abandono das mazelas que lhe constituem embaraço ao progresso. Então, aqui ela está dizendo do nosso eu além do nosso corpo de carne, né? Então, na perspectiva da psicologia profunda, da nossa mente, o nosso espírito. O que nós somos além de um corpo humano, né? Somático, como fala aqui. Somos um espírito. Criação do psiquismo divino é germe de vida fadado ao desabrochar de mil potencialidades que lhe dormem na essência que é a sua realidade. Cada etapa do desenvolvimento emocional e moral rompe-lhe envoltórios grosseiros que resguardam os tesouros luz que lhe cumpre desvelar. Qual diamante valioso e desconhecido, oculto em grosseiro revestimento, a lapidação lhe favorece o surgimento da grandeza de que é investido. A sua emancipação resulta do esforço que empreende para vencer os obstáculos que lhe dificultam o voo no rumo da plenitude que o aguarda. Etapa a etapa, no entanto, adquire força que o propele a vencer os empecilhos e autoconcentrar-se ao longo da marcha ascensorial. Então, ela está falando que é muito devagar a cada etapa que a gente vai vencendo aí as nossas dificuldades, né, que vão nos proporcionar essa marcha ascensorial que diz que ascensional, né, que ela diz aqui que é nos depurarmos, né? Mergulhando no corpo e dele saindo sempre com as conquistas adquiridas, né? Então a cada encarnação, e dele saindo com as conquistas adquiridas que lhe servem de investimento para experiências audaciosas, o self é, né? É o nosso eu, é o nosso ego, né? O self se desenovela dos impositivos do ego até esplender em magnífico sol de autorrealização. Depositário de incomparáveis títulos de enobrecimento, perde-se temporariamente no báratro do processo iluminativo, demorando-se por ignorância ou teimosia na ilusão em que mergulha de que se deve libertar, não poucas vezes, a sacrifício e abnegação com vistas aos resultados compensadores que lhe advêm. Então, está dizendo que muitas vezes esses passos para o progresso se tornam muito devagar e lentos, né? Essa autoiluminação, porque a gente demora, seja por ignorância ou por teimosia. Ignorância porque não conhecemos algumas coisas ainda, a verdade, né? Parcialmente, né? A verdade, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para a nossa condição, óbvio que a gente ainda não conhece a verdade como um todo, mas a gente já conhece o suficiente para ir se melhorando e tendo digamos, a permissão de ir conhecendo cada vez mais, né?
Então, ou a nossa ignorância, a gente ainda não consegue dar passos largos na nossa autoiluminação, ou por ignorância, por não conhecer ainda a verdade, nem total, nem parcial, quanto mais total, né? Ou também pela teimosia, né? Porque esse é demais. A gente sabe que somos muito teimosos. Muitas vezes a gente até conhece uma parte da verdade, mas por nossa teimosia a gente insiste em fazer do nosso jeito. Por instinto de conservação da vida, apega-se aos recursos que lhe passam pelo caminho, afetivos, emocionais, materiais, e sem reservas morais suficientes, submete-se-lhes, escravizando-se para depois vencer as ingênuas lutas, a situação calamitosa a que se atirou. Então a gente se escraviza por várias coisas, entre elas, né? Olha, entre elas aqui, olha, apega-se a recursos que a gente se perde, seja no campo afetivo, emocional ou material, né? As experiências não vivenciadas, as circunstâncias ainda não conhecidas, constituem-lhe a sombra, que se pode apresentar também do nosso ponto de vista como os insucessos, os abusos, os desgastes a que se entregou, fazendo-a densa, porque necessitada de diluir-se através de outras atitudes compatíveis com as conquistas da inteligência e do sentimento. Então, a sombra são as nossas dificuldades. Todas as dificuldades morais que a gente tem são a nossa sombra. Olha, agora ela vai falar da propriedade. A propriedade é conquista que palavra enorme. Vamos lá. A propriedade é conquista antropossocioeconômica que resulta de longas buscas nos relacionamentos humanos, objetivando harmonia e respeito pelos valores indispensáveis a trocas que fomentam o comércio, que nobilitam a existência e que promovem o progresso. É por isso que é antropossocioeconômica, né? Então aqui, ó, antropo, que deve ser de antropologia, que tem a ver com valores da própria existência, né? Socioeconômica, que tem a ver com as próprias relações aí de comércio que promovem a nossa existência material e o progresso, né? Em grande parte é resultado da avareza, da ilicitude, da ambição desmedida, de atos ignóbeis como heranças do primarismo, de que ainda não se libertou imenso contingente de seres humanos. Então, essa questão do dinheiro, da propriedade, mexe tanto com o apego das pessoas, com a cobiça e tudo mais, né, que constitui essa sombra para quem ainda não sabe lidar e compreender direito sobre isso. Normalmente, porém, é a aquisição digna de cada qual que envida sacrifício e habilidade, conhecimento e labor, a fim de adquiri-la pensando de forma previdente nos dias difíceis da velhice, da enfermidade e da morte. Então, a forma digna de lidar, né, com a riqueza seria dessa forma, com habilidade e com conhecimento para poder adquirir, pensando de uma forma previdente, né? Pensando ali no futuro, na velhice, né? Na enfermidade, na morte. A sociedade, de alguma forma, estabelece os seus sistemas nos valores e posses dos grupos afins, das entidades congêneres, das nações e seus recursos, de modo a facilitar o intercâmbio, bem como a competitividade de produtos e bens de consumo entre as pessoas e os povos da terra. Tem um fim providencial que é desenvolver a indústria, a ciência, fomentar as artes, facilitar a comodidade e propiciar valores que contribuem para a sobrevivência dos indivíduos e dos grupos humanos. Eu vou pegar aqui no final, olha.
Deus faculta a riqueza proporcionando recursos ao ser humano para desenvolver a consciência e ampliar os sentimentos superiores. Jesus compreendia a finalidade superior da propriedade, por isso valorizou-a quando conviveu com os homens de bem e aqueles que possuíam recurso, estimulando-os, porém, a buscarem o reino dos céus, de que se haviam esquecido. Então tem a história do Zaqueu, né, que era um rico que entrou para o reino dos céus, né, ali, porque ele era um rico que era honesto, ele sabia lidar bem com a riqueza, né? Olha, quando se reportou Jesus, né, quando se reportou aos ricos, aparentemente apresentando palavras duras, não se deteve somente na referência aos detentores de coisas, moedas, minerais preciosos, propriedades, escravos, mas também aos possuidores de exacerbado orgulho, de incomum dureza de sentimentos, de rancor e de ódio, de presunção e de avareza, que também são possuidores de preciosos bens de que não se dispõe a libertar. Nossa, genial! Pena que acabou o tempo, mas genial. Então Jesus aqui, ele não estava só falando para aquelas pessoas que eram ricas materialmente falando, mas para toda a humanidade que ainda é rica, ainda, né? Que nós, imagina, né? Naquela época e ainda hoje nós, ricos de defeitos morais. Que assim como a gente tem que usar a riqueza sem se apegar a ela, no sentido de querer distribuir, né, no sentido de fazer com que ela fomente aí um bem maior, os nossos valores morais também, né? A gente não pode ficar apegado ao orgulho, a gente tem que querer se despojar do orgulho. A gente não pode ficar apegado ao egoísmo, a gente tem que se libertar do egoísmo, a gente tem que, né, não é distribuir para os outros, mas é se libertar, não quero isso para mim, né? Assim como a gente tem que ter esse desprendimento dos bens materiais propriamente dito, tipo assim, não é não quero, não, é no sentido assim, se eu tiver que deixar, eu deixo. Agora, os defeitos morais, esses a gente deve querer se despojar, né? Olha, por outro lado, a inteligência, a saúde, a memória, as aptidões gerais constituem recursos valiosos de que se deve utilizar o espírito com sabedoria, a fim de dar conta, mais tarde, da aplicação que foi feita. E aqui o último parágrafo, porque o tempo já se esgotou, em um estudo profundo da consciência humana, na sua e em todas as épocas, o Mestre Jesus foi de uma clareza incomparável, estabelecendo que não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Ou seja, não dá para ficar apegado a um valor, né, e concomitantemente buscar ali o reino de Deus, o reino dos céus, né? Ou a gente, quem não se desprende das coisas da terra jamais vai alcançar o céu, né? Então, que a gente use com consciência, né, com sabedoria, com entendimento, os bens que porventura a gente venha a ter, né, entendendo o que a divindade espera de nós, nos colocando nessa posição, se nos colocou na posição da riqueza e das propriedades, sabendo que quando a gente partir, nada disso a gente vai levar, né? Então, que a gente tenha esse entendimento para a nossa vida, né? E assim eu me despeço de todos, tenham uma boa semana, fiquem com Deus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos ver uma mensagem do livro Luz Acima, ditada por Luiz João X e psicografada por Francisco Cândido Xavier. É o capítulo 16, A Perda Irreparável. Então aqui trata-se de um instrutor, né, espiritual que está preparando um grupo de pessoas que vão reencarnar. Então ele está dando dicas, né, ou conselhos que vão auxiliar e que servem para nós também, né?
À frente dos candidatos à nova experiência da carne, o instrutor espiritual esclarecia paternalmente: não percam a tranquilidade em momento algum. Na reconstrução do destino, em plena atividade terrestre, é imprescindível valorizar a corrigenda. O erro não pode constituir motivo para o desânimo absoluto. O desengano, ou seja, a decepção, vale por advertência da vida e com a certeza do infinito bem que neutraliza todo o mal. Após aproveitar-lhe a cooperação em forma de sofrimento, o espírito pode alcançar culminâncias sublimes. O pai somente concede a retificação aos filhos que já se apropriaram do entendimento. Então vemos aqui que nós devemos manter a tranquilidade em todas as circunstâncias, principalmente nas situações mais difíceis. Nesses momentos devemos parar, respirar profundamente várias vezes, não se esquecer da prece. Lembre-se de Jesus e seus exemplos e ensinamentos, afinal estamos aqui aprendendo e quem está aprendendo erra, mas tem condições de se modificar. Quando estudante na escola, erramos no exercício, quando tomamos ciência desse erro, procuramos corrigir. A vida também tem seus exercícios significativos, né? E esses exercícios auxiliam na nossa evolução. Para isso, nós devemos analisar, tirar conclusões e seguir adiante, né? E a autopunição não vai ajudar em nada. Usem, pois, a compreensão legítima em face de qualquer provação mais difícil. A queda verdadeiramente perigosa é aquela em que nos comprazemos entorpecidos e estacionários. Errar é sinal de que não sabia, mas existem aqueles que procuram, né, se comprazem nas situações que não vão trazer consequências positivas, boas, né? No momento são apenas momentos que passam, mas depois, né, tem consequências desagradáveis. É diferente você errar porque não sabia, ou é diferente de você sabe que aquilo lá não é bom, que não vai ter boas consequências, mas pelo prazer do momento a pessoa escolhe, né? Então isso acontece também, mas também serve de aprendizado. Reerguer-se por recuperar a estrada perdida será sempre a ação meritória da alma que o tesouro celeste premiará com o descortino de oportunidades santificantes. Olha que interessante, se a pessoa resolve, né, se modificar, ela vai receber todo o auxílio que precisa. A serenidade deve presidir aos mínimos impulsos de vocês na tarefa próxima. Sem as fontes da ponderação individual, o rio da paz jamais fertilizará os continentes da obra coletiva. É indispensável, por isso, recordar o caráter precário de toda a posse na ordem material. O tempo, que é fixador da glória dos valores eternos, é corrosivo de todas as organizações passageiras, na Terra e noutros mundos. Todas as formas com base na substância variável perecerão no que se refere à máscara transitória dentro dos jogos da expressão. Então vemos que para acertarmos é preciso a serenidade. Com a serenidade seremos capazes de controlar nossas ações, né? E trata-se de sugestões que vêm à nossa mente, né? Por exemplo, também coisas da matéria, da vida material mesmo, né? Muitas vezes nos deixamos levar pela moda, pela euforia do momento, por querer copiar um artista, ou como um personagem de uma novela, ou mesmo considerar uma notícia. Podemos pensar que se fulano fez algo e nada aconteceu, então o outro também pode fazer a mesma coisa. A questão é que as consequências são referentes às leis de Deus e não às leis humanas, que podem falhar na avaliação. E como está na mensagem, as leis divinas são eternas e dentro dessas leis há a lei do progresso, em que tudo se renova para se aperfeiçoar.
e o tempo possibilitará que os valores eternos permaneçam e vão ocorrendo no decorrer do tempo tudo o que não se refere às leis divinas, pois tudo que é divino permanece. Eu errei no falar, é assim, o tempo possibilitará que os valores eternos permaneçam e no decorrer do tempo tudo o que não se refere às leis divinas não desaparece, deixam de existir ou deixamos de mudamos a nossa visão e comportamento. O homem permanece, mas se torna cada vez mais ligado a Deus e tornando seu representante entre outras mentes mais infantis. Continuando, conservando-se atentos aos imperativos de marcha pacífica, não se esqueçam, sobretudo, de que todo o equipamento de recursos humanos é substituível. Todos os quadros que vocês integrarão se destinam ao processo educativo da alma. Em breve estarão soterrados nos séculos, como todos os espetáculos de que participamos nas paisagens que se foram. A lei de substituição funciona diariamente para nós todos. Cada testemunho incompleto, cada lição imperfeita serão repetidos tantas vezes quantas forem necessárias. Tudo que nós vemos, que quando nós estivermos num grau evolutivo mais avançado, tudo que hoje aqui queremos guardar, acumular para sempre, serão esquecidos, porque enxergaremos novos valores da vida, veremos novos horizontes. A própria natureza na crosta do mundo instrui-los-á referentemente ao vai e vem das situações e das coisas. Então, interessante essa colocação, que a natureza, as questões do planeta, tais como as estações do ano, os dias e noites, os astros que estão próximos de nós, como a lua, o sol, também apresentam mudanças temporárias, como as estações do ano, a influência do sol, da lua, da influência do Sol, da Lua na superfície do planeta e outros fenômenos que existem até no interior da Terra. E ainda os outros astros, Então, o Sol nos fornece a luz que permite termos alimentos pela fotossíntese das plantas e o calor que permite a vida, favorece a vida, a gravidade do Sol e da Lua que influenciam, por exemplo, nas marés, As placas tectônicas promovem modificações no planeta. Hoje, no planeta Terra, temos 6 grandes continentes. Estes continentes se formaram há 4 bilhões e meio de anos atrás. E antes disso, tinha um continente só, que deram o nome de Pangeia. Então, veja que até a parte física do planeta ali sofre mudanças. Esses fenômenos mostram para nós que tudo muda no decorrer do tempo. Há ciclos que favorecem este ou aquele fenômeno. E esses fenômenos nos indicam que precisamos melhorar, nos modificar, evoluir, Porque de vez em quando, tem um terremoto, tem certas situações, que a própria natureza causa, e isso leva os homens, a refletirem, buscarem novos recursos de melhoria. Então, os próprios fenômenos da natureza nos levam à evolução. Primavera e inverno renovam-se para a comunidade dos seres terrestres nos diversos reinos, há milhares de anos. As influências lunares se rearticulam de semana a semana, difundindo um magnetismo diferente da luz polarizada. Nos círculos planetários, infância, juventude e velhice dos corpos funcionam igualmente para todos. Qual ocorre na zona das formas temporárias, prepondera a substituição na ordem espiritual. Então vemos que há mudança tanto no plano material como no plano espiritual, afinal, tudo evolui. Então, o plano espiritual é povoado de seres desencarnados e eles vivem em diferentes organizações conforme as condições espirituais e interesses comuns.
Assim como nós estamos evoluindo nas organizações, o plano espiritual também evolui. Lendo o livro Nosso Lar, conhecemos como se originou essa colônia Nosso Lar, né? É uma colônia que está no plano espiritual. E as mudanças que ocorreram até conseguirem a organização que é descrito no Nosso Lar, por André Luiz, assim como no globo terrestre evolui, o plano espiritual também evolui, né? Então, é descrito em Nosso Lar, né, a evolução ali que houve desde a formação desta cidade, Nosso Lar, né? Continuando a luta. Quem não dispõe de parentes consanguíneos com boa vontade encontrará família maior nos laços humanos. Se vocês não puderem suportar o clima de uma bigorna, encontrarão acesso à carpintaria. E em qualquer casa de ação edificante, desde que se inspirem no ideal de servir, serão aquinhoados com as possibilidades de realizar intensivamente na sementeira e na seara do bem. Nas artes e nas ciências receberão todos vocês a bênção de aprender e reaprender, de experimentar e recapitular incessantemente. Então sempre haverá um trabalho, uma possibilidade de estarmos trabalhando em nós mesmos. Através do trabalho, nós trabalhamos no nosso interior. E nas encarnações nós vamos mudando, né, as nossas tarefas, né, os nossos trabalhos para que isso facilite a evolução. Isso não quer dizer que não possa ter várias encarnações com a mesma, vamos dizer assim, profissão, né? O trabalho vai nos auxiliar a reaprender. Continuando a leitura. Nas circunstâncias aparentemente mais duras, ninguém entregue o espírito ao desespero. Tal qual a alvorada que faz a luz resplandecer além das trevas, a oportunidade de reajustamento, reabilitação e ascensão brilhará sempre sobre os abismos nos quais nos precipitemos, desavisados e incautos. Guardem a paz inalterável, porquanto, ao longo do problema esclarecido e do caminho trilhado pelos seres mortais, tudo será reformado e substituído. Então, mais uma vez, ele diz para mantermos a calma, né, e não agirmos no desespero, porque todos nós temos oportunidade, né, e vamos, com certeza, existe a lei do progresso, né, que os Espíritos nos ensinaram. Então, todos nós progrediremos, mas para avançarmos mais rapidamente, uma das questões é saber lidar com as situações, e para isso precisamos da calma. Continuando a leitura. O orientador mostrou diferente brilho nos olhos e acrescentou: há, porém, no decurso de nossas atividades, uma queda irreparável, com exceção dos valores prevalecentes na jornada evolutiva. É esse prejuízo a medida que define a distância entre o bom e o mal, entre o rico e o pobre, entre o ignorante e o sábio, entre o demônio e o santo. Semelhante lacuna é impreenchível. Deus dispôs a lei de tal modo que nem mesmo a justiça dele consegue remediá-la em benefício dos homens ou dos anjos. Então vemos que Deus criou as leis eternas, que são válidas para todos, e todos vivem conforme as escolhas que fazem. Assim como percebemos isso, quando encarnados, melhor veremos quando desencarnados. Continuando a leitura. Ante a expectação dos ouvintes, o instrutor esclareceu: trata-se da perda do dia de serviço útil, que representa ônus definitivo por distanciar-nos de todos os companheiros que se eximem a essa falha. Então aqui vemos a importância de cada minuto do nosso dia. Como usamos esses minutos? O dia parece correr, o ano parece estar acelerado e nós também estamos acelerados, mas fazendo o quê? Trabalhando, estudando, temos horas de lazer saudáveis e o descanso se faz necessário para que o corpo renove-se
e o espírito possa se libertar da prisão do corpo nos momentos das horas de sono. Mas hoje temos o celular, né? Ainda com o WhatsApp e outras redes sociais, e isso tem chamado muito a atenção das pessoas. Precisamos ver como estamos usando o nosso tempo e para que, o que estamos fazendo de útil no nosso tempo. Ele é contado todos os minutos. O que estamos fazendo em nossos tempos? Continuando aqui. E enquanto os aprendizes se entreolhavam admirados, o mentor paternal concluiu: ajudando-nos na preservação da paz, Jesus recomendou-nos: contemplai os lírios do campo. Entretanto, para que não zombemos do profundo valor das horas, foi ele mesmo quem nos advertiu: caminhai enquanto tendes luz. É através do trabalho e do convívio com as pessoas pessoalmente que nós estaremos evoluindo e considerando também, né, os ensinamentos do Cristo. Agora, para finalizar, eu vou ler uma mensagem, né, de Charles Chaplin, que eu extraí do site Mundo das Mensagens, e o título é A Vida Me Ensinou. A vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo sem tirá-las do meu coração. Sorrir às pessoas que não gostam de mim para lhes mostrar que sou diferente do que elas pensam. Fazem de conta que tudo está bem, fazer de conta que tudo está bem quando isso não é verdade, para que eu possa acreditar que tudo vai mudar. Calar-me para ouvir, aprender com meus erros, afinal eu posso ser sempre melhor. A luta contra as injustiças, sorrir quando o que mais deseja é gritar todas as minhas dores para o mundo, a ser forte quando os que amo estão com problemas, ser carinhoso com todos que precisam do meu carinho, ouvir a todos que só precisam desabafar, amar os que me machucam ou querem fazer de mim depósito de suas frustrações e desafetos, perdoar incondicionalmente, pois já precisei desse perdão, amar incondicionalmente, pois também preciso desse amor, a alegrar quem precisa, a pedir perdão, a sonhar acordado, a acordar para a realidade sempre que fosse necessário, a aproveitar cada instante de felicidade, a chorar de saudade sem vergonha de demonstrar. Me ensinou a ter olhos para ver e ouvir estrelas, embora nem sempre consiga entendê-las, a ver o encanto do pôr do sol, a sentir a dor do adeus e do que se acaba, sempre lutando para preservar tudo o que é importante para a felicidade do meu ser, a abrir minhas janelas para o amor, a não temer o futuro. Me ensinou a aproveitar o presente como um presente que da vida recebi e usá-lo como um diamante que eu mesma tenho que lapidar, lhe dando forma da maneira que eu escolher. Muito obrigada a todos e boa semana. Boa noite.